Estamos de volta com a parte 3 do informativo 858 do STJ, ainda seguindo com julgados da terceira turma, e o próximo foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é possível, em ação de divórcio, o deferimento do pedido de partilha de bens superveniente consistente em crédito oriundo de previdência pública relativo a documento novo juntado aos autos após a contestação. Então, gente, essa tese aqui tem algumas camadas que nós precisamos entender para compreendê-la de forma completa, né? Então, bora lá. Primeiro ponto, nós temos aqui uma partilha de bens. Então, estamos tratando de uma situação de um divórcio. Imagina, por exemplo, que o Zezinho e a Mariazinha eram casados no regime da comunhão parcial de bens. E então, a Mariazinha propõe a ação de divórcio. E aí, gente, nesse primeiro momento, isso aqui é importante, tá? É possível um pedido meio que genérico de partilha de todos os bens que compõem o patrimônio comum do casal. Mas como assim, professor? Por quê, gente? Porque às vezes, nesse primeiro momento, você não consegue individualizar tudo. Então, você pode trazer, né? Deve trazer tudo aquilo que você já sabe que existe. Então, existem, por exemplo, tantos imóveis, coloca lá a matrícula do imóvel, veículo tal, saldo em conta. Mas, às vezes, um dos cônjuges tem patrimônio escondido. Você não sabe, né? Às vezes nem é escondido, mas você não sabe simplesmente que o seu cônjuge tem aquele patrimônio. E aí, por isso, nesse primeiro momento, é possível um pedido genérico. Tá? Isso é um ponto importante. Durante a instrução processual, aí isso vai ter que se tornar específico, beleza? Dito isso, também temos que saber que existe a tal da sobrepartilha. O que é a sobrepartilha? Imagina que acabou o processo, acabou a ação de divórcio, e você descobriu que havia um bem oculto. O seu ex-cônjuge escondeu determinado bem e ele não foi objeto da partilha. O que você faz? Uma ação pedindo a sobrepartilha. Esse é o segundo ponto, ele é importante. Terceiro ponto. E se descobre um bem, ou se de alguma forma esse crédito só passou a existir efetivamente no curso do processo? Aí como é que funciona? É necessário uma sobrepartilha? Gente, aí nesse caso nós vamos para a regra processual que vale para tudo, inclusive para isso aqui, né? Inclusive para a ação de divórcio. Se for um documento novo, você pode, na primeira oportunidade, juntar esse documento novo. Muito cuidado, porque o artigo 435 diz que é lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos. Mas cuidado com esse a qualquer tempo. O que quer dizer que é em qualquer tempo? É em qualquer fase processual. Mas não é em qualquer tempo. Descobri esse documento hoje, daqui a 10 anos eu junto. Não, na primeira oportunidade de falar nos autos, você tem que juntar aquele documento que você acabou de ter conhecimento, beleza? Então, primeiro ponto-chave aqui para entender esse julgado. Descobrir que existe um crédito do meu cônjuge que teoricamente é um crédito partilhável. Ainda durante a tramitação da ação, mesmo que após a instrução processual, posso juntar esse documento novo nos autos e pedir também a partilha desse bem? Pode, tá? Não é necessário esperar o processo acabar para fazer uma sobrepartilha ou uma ação nova só com essa sobrepartilha. Não, você pode nos mesmos autos peticionar, beleza? Próximo ponto-chave aqui. Imagina que é um crédito oriundo de previdência pública. Então, imagina que o Zezinho ele era aposentado e aí ele propôs uma ação requerendo uma revisional da aposentadoria dele, por exemplo, e ele ganhou essa ação. Ganhou quando? Ganhou agora, né? Já depois da separação de fato e ainda no trâmite do divórcio, mas já após a separação de fato. E aí vamos para a primeira pergunta aqui. Esse crédito oriundo de previdência pública, ele pode ser partilhado? Gente, ele pode, tá? E aqui se aplica a mesma ratio decidente das decisões do STJ, que dizem que as verbas trabalhistas e o FGTS são
comunicáveis, beleza? Então, da mesma forma, esse crédito previdenciário também é comunicável. Show! Mas ainda tem outro ponto aqui. Professor, mas a sentença aqui, a decisão final do processo, enfim, o trânsito julgado que seja, só se deu após a separação. Então, esse crédito só passou a existir após a separação. Mesmo assim, ele vai comunicar? Aí, gente, você não vai verificar a data que o crédito foi aperfeiçoado. Você vai verificar quando é que se deu o período aquisitivo daquela verba. Então, se esse crédito corresponde a um período em que ainda existia a união, aí vai haver sim a comunicabilidade, beleza? Então imagina, por exemplo, que o Zezinho e a Mariazinha foram casados de 1990 até 2020. Aí ele requereu essa ação pedindo créditos que eram referentes a 2010 a 2020. Veio uma sentença transitada em julgado em 2025, quando já estavam divorciados. Vai ter direito, né, a Mariazinha vai ter direito à comunicabilidade desses valores? Vai. Por quê? Porque o período aquisitivo foi entre 2010 e 2020, período em que eles ainda estavam casados, beleza? Então, são esses os pontos chaves. Como é então que ficou aqui o destaque? É possível, em ação de divórcio, o deferimento do pedido de partilha de bem superveniente consistente em crédito oriundo de previdência pública relativo a documento novo juntado aos autos após a contestação. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: não se mostra razoável enquadrar a mãe biológica em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar previstas no artigo 1638 do Código Civil, por ter sido vítima de violência sexual no ambiente doméstico aos 14 anos de idade e não lhe ter sido oportunizado apoio estatal para ter a criança consigo enquanto permaneceu acolhida institucionalmente. Gente, que situação triste, né? Vamos entender aqui o que foi que aconteceu, como é que isso aqui se deu. Imagina que a Juliana é uma adolescente de 14 anos de idade. Ela vive com o padrasto e ela foi abusada. E desse abuso sexual, ela acabou engravidando. Ela não tem mais como ficar com o padrasto, né? Imagino que ele tenha sido condenado, enfim. O que vai ser feito então dessa adolescente grávida? No caso, ela foi colocada em abrigo institucional e à revelia dela, a criança foi colocada para adoção assim que nasceu. Ela nunca foi comunicada que existia uma opção, por exemplo, de ela ficar com a criança lá durante o abrigamento institucional, e, enfim. Ela sofreu, em resumo, uma violência institucional. Né? A criança foi tirada dela, foi dada para adoção à revelia dela, veio uma sentença destituindo ela do poder familiar, e assim a criança foi dada em adoção. E aí ela questiona judicialmente essa perda do poder familiar. E qual o argumento? Que a perda do poder familiar é uma situação excepcionalíssima. Está previsto lá no artigo 1638 do Código Civil, trazendo hipóteses como castigo imoderado, abandono voluntário, conduta contrária à moral ou negligência reiterada, entrega irregular para adoção, enfim. Na prática, aconteceu alguma dessas coisas? Com certeza não, né? Na verdade, foi um ato de violência institucional que retirou essa criança da guarda da mãe. Né? A mãe, ela na verdade foi violentada, ela foi colocada em abrigo institucional, não teve em nenhum momento considerada a opinião dela acerca do que estava acontecendo, simplesmente as coisas foram acontecendo, ela era uma adolescente de 14 anos e, enfim, não teve poder de escolha. Só que aí vem outro problema. A criança também, nesse momento, já tem 10 anos de idade, a criança que foi gerada, já está morando com o casal que o adotou, né, desde que era bebezinha, recém-nascida. E aí, o que se faz? Não tem como simplesmente tirar essa criança de lá e devolver para a mãe biológica. E aí, gente, qual é a solução?
Aqui o STJ encontrou uma solução muito humana, digamos assim, muito criativa e muito humana. Ele reconheceu que não poderia ter ocorrido a perda do poder familiar. E aí? A solução que ele encontrou foi uma multiparentalidade. Então, a mãe biológica também passou a exercer poder familiar perante a criança e foi assegurado a ela o direito de convivência. Entendeu-se que, pelo melhor interesse da criança, não seria mais possível retirar do seio da família que ele foi criado, né? Já que já era uma criança de 10 anos de idade, foi criada por aquela família, então realmente já não teria como mudar aquilo que estava posto, mas, por outro lado, reconheceu-se que essa, que então era adolescente, né, agora já deve ter em torno de uns 24 anos, essa pessoa que foi naquele momento violentada, não só sexualmente pelo padrasto, mas também institucionalmente, com a perda da guarda da filha dela, teria minimamente aí essa reparação de poder ter um direito de convivência, de poder ter reconhecido no registro da criança que ela é a mãe, que ela exerce poder familiar, não é? Infelizmente foi o máximo que foi possível fazer, não é, conciliando a violência sofrida com o melhor interesse da criança, e eu acho que foi uma solução, pelo menos à primeira vista, muito justa, né, muito humana do STJ. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não se mostra razoável enquadrar a mãe biológica em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar previstas no artigo 1638 do Código Civil por ser vítima de violência sexual no ambiente doméstico aos 14 anos de idade e não lhe ter sido oportunizado apoio estatal para ter a criança consigo enquanto permaneceu acolhida institucionalmente. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, já iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: a execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público não pode ser extinta com base no fato de o valor da multa não se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado. Imagine uma situação assim: o Mévio foi condenado por um crime não só a uma pena privativa de liberdade, mas também a uma pena de multa. Imagina que ele foi condenado a uma pena de 10 dias multa e o dia multa foi fixado em 1/30 do salário mínimo. Então, quanto é que dá isso? Dá 1/3 do salário mínimo, dá uns R$ 500 mais ou menos. Aí o juiz olhou aquela petição e disse: eu movimentar a máquina do judiciário para o Estado cobrar R$ 500? Vou não. Aí o estagiário disse: mas excelência, você não pode dizer isso. Ele, pois então eu vou dizer que esse valor não se enquadra naquele valor mínimo que o Estado estabelece para uma execução fiscal. Então foi no Estado de São Paulo e lá esse valor mínimo corresponde a 1.200 UFE SPS. Não sei bem quanto é que isso equivale, mas enfim, imagina que é mais que R$ 500. E além disso, o custo de executar aqui acaba sendo maior do que o valor do crédito, não é? Então, por isso, eu vou entender aqui que não cabe essa execução. Gente, o juiz agiu corretamente? Não. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma execução fiscal. A finalidade aqui não é arrecadatória. A natureza que é de pena, tá? Tanto é que quem executa é o Ministério Público. É processado perante a vara de execução penal. Ah, professor, mas pode ser executado pela Fazenda e pode ser executado na vara de execução fiscal. Sim, mas isso é subsidiário, não é? Se o Ministério Público quer dar assinerte por mais de 90 dias, aí pode, de fato, ser executado na vara de execução fiscal. Mas não é a regra. E isso não desvirtua a natureza penal. Inclusive, gente, lembrem-se que o STJ já fixou tema repetitivo dizendo que o não pagamento da pena de multa impede sim a extinção da pena, beleza? Aí nós temos aquela exceção, né, da pessoa hipossuficiente. Aí isso daí é outro debate, nós temos
tese acerca disso, nós já debatemos sobre isso muitas vezes aqui. Mas não é disso que se está falando. Se está falando de deixar de executar uma pena de multa no âmbito de uma vara de execução penal, porque o valor é baixo, dizendo que custa mais executar essa pena do que o valor propriamente dito. Isso pode? Não, isso não pode, porque a finalidade aqui não é arrecadatória. A finalidade aqui é criminal. Inclusive, enquanto não for paga essa pena de multa, né, via de regra, não vai ser possível extinguir a punibilidade. Então, como é que ficou aqui o destaque? A execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público não pode ser extinta com base no fato de o valor da multa se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da 6ª turma do STJ, e o primeiro deles foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a utilização de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado no plenário do júri, desde que observados os prazos legais, não viola o artigo 478 do CPP, cujo rol é taxativo. Então, gente, aqui, na verdade, é uma análise de dois artigos, né? O 478 e o 479 do CPP. O que eu quero que vocês saibam? O 478 traz um rol exaustivo. O que ele diz? Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 1. À decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, olha só. Imagina que o promotor, durante os debates lá no plenário do júri, se refere à decisão de pronúncia dizendo: olha só, tanto é culpado que o juiz pronunciou e colocou aqui na decisão que há indícios muito fortes de que ele é culpado. Então está provado, ó, culpado. Se o juiz está falando, quem sou eu para dizer que não é? E aí, gente, o que isso importa? Nulidade, tá? Nulidade. Da mesma forma, olha aí, tá algemado. Já viram alguém inocente algemado? Se tá algemado é porque é bandido. Culpado, condenei, galera. O que isso causa? Nulidade, tá? E aí, muito cuidado. Não é a simples referência à existência de uma decisão de pronúncia de uma forma ali passageira. É aquela referência como argumento de autoridade, beleza? Isso traz, sim, uma nulidade. E outra coisa, né, também o silêncio do acusado, a ausência de interrogatório. Ó, quem cala consente, se fosse inocente, estava se defendendo. O que isso é? Nulidade, beleza? Segundo ponto, o artigo 479 diz que você só pode ler qualquer documento, exibir qualquer documento, se ele tiver sido juntado aos autos com 3 dias de antecedência no mínimo e se outra parte tiver tido ciência, beleza? São esses dois pontos aqui que são muito importantes. No caso concreto, a acusação se utilizou dos antecedentes do acusado. Disse assim: ó, o Mévio aqui está se fazendo de bonzinho, mas olha aqui a ficha criminal. Já foi condenado por tal coisa, ele é conhecido por ter feito tal coisa. E aí, gente, vem a pergunta: isso atrai uma nulidade? Não, não é. O único ponto é que tem que ser juntado aos autos com 3 dias de antecedência. O rol do 478 é taxativo. O que não pode? Vamos lá de novo. Não pode se referir como argumento de autoridade em relação à decisão de pronúncia, às decisões anteriores que julgaram admissível a acusação ou a autorização do uso de algema. O que também não pode? Se referir ao silêncio do acusado ou sua ausência de interrogatório por falta de requerimento, de forma a atribuir a esse silêncio uma conotação negativa. Se fizer isso, aí é nulidade. Então, como é que ficou aqui o destaque? A utilização de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado no plenário do júri, desde que observados os prazos legais, não viola o artigo 478 do CPP, cujo rol é taxativo. E seguindo em frente, o último julgado de hoje
foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: em adequação ao entendimento do STF, o acordo de não persecução penal é aplicável aos crimes julgados no âmbito da Justiça Militar. Gente, nós já comentamos o julgado igualzinho no informativo passado, né? Informativo 857 do STJ. Basicamente, nós estamos tratando aqui do acordo de não persecução penal, que é um negócio jurídico processual que cabe quando o acusado tiver confessado de forma formal e circunstanciada a prática da infração penal, for um crime sem violência ou grave ameaça, e esse crime tiver pena mínima inferior a 4 anos. Aí, gente, além disso, tem que ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Isso é uma análise que é feita pelo MP, beleza? E o sendo, o Ministério Público pode oferecer esse acordo de não persecução penal. Aí vem a pergunta: se aplica acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar? Se entendeu que cabe. Por quê? Porque primeiro o STF entendeu, e aí as turmas do STJ estão conformando o seu entendimento àquilo que foi decidido pelo STF, apesar de existir ainda uma súmula do Supremo Tribunal Militar, súmula 18, dizendo que não cabe. Então essa súmula me parece superada, né? Enfim, qual o argumento? O argumento é que é cabível aplicar supletivamente o Código de Processo Penal normal, né, regular, aos crimes militares, sempre que não houver regra específica lá no Código de Processo Penal Militar, o que é o caso. Também não parece existir nenhuma incompatibilidade e não há vedação aqui no CPP. Na verdade, olha só, o parágrafo 2º do artigo 28A traz as hipóteses em que não é cabível. Então, olha só, não cabe se for cabível transação penal, não cabe se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes essas infrações pretéritas, também não cabe se ele tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e por último, também não cabe nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão da condição de sexo feminino em favor do agressor. A jurisprudência ela também acrescenta outras hipóteses, mas qual é a análise que é feita pela jurisprudência para acrescentar outras hipóteses? É na análise da suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Então, por exemplo, a STJ já decidiu que não cabe em crime racial. Por quê? Porque aqui seria uma reprimenda que não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime racial. Ok? Agora, em relação a crime militar é um negócio bem grande, né? Existe um Código Penal Militar com vários crimes. Pode ser que, eventualmente, em relação a alguns crimes militares, se possa chegar nessa conclusão. Mas todos os crimes militares? Não, né? Não dá para a gente fazer assim, de uma forma de antemão, uma análise para dizer que em todos os crimes militares não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime o acordo de não persecução penal. Então, se entendeu que é sim viável, e como é que ficou o último destaque de hoje, em adequação ao entendimento do STF, o acordo de não persecução penal é aplicável aos crimes julgados pela Justiça Militar. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e vou refazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Já deixa também aquele like, curte, compartilha, tanto na sua rede social preferida, como com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais esse projeto e eu lhe serei eternamente grato. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que veio até o final e até a próxima.